E de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, até o dia 29 de setembro, semana passada, deste ano, foram confirmados 26 casos importados, ou seja, vieram de outros estados, casos de sarampo aqui para Santa Catarina. Outros 34, segundo a DIV também, estão sendo investigados ou sendo feito o reteste. O que assusta é que a doença era considerada erradicada no nosso país, mas desde o ano passado, novos surtos de sarampo tiraram o Brasil dessa condição. Os últimos casos autóctones, que chamam, que são contraídos no estado de sarampo, registrado em Santa Catarina, foram lá em 1999, um surto com 25 pessoas. E aí? O que fazer para que isso não volte a acontecer, não ter outro surto? É o que eu converso agora com o infectologista, o Dr. José Amaral Elias. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Dr. José, a gente sabe o quanto é importante a vacinação. Eu acho que esse é o primeiro passo. Estamos começando hoje, né? Essa campanha de vacinação. E aí as pessoas, muita gente, a gente sabe que está dizendo, não vou porque tem medo de outras doenças, uma história que a gente não consegue entender bem. É importante vacinar, né? Sem dúvida. Inclusive, né, a preocupação é essa, uma doença que tem vacina, uma doença que a gente controlou e está de volta porque teve essa questão da vacina, né, de se não cobrir adequadamente a população com a vacina, né? Então, sem dúvida, a vacina é um instrumento importantíssimo. Isso vem um pouquinho, né, que um tempo atrás, o questionamento da segurança das vacinas, né? Hoje está mais do que comprovado cientificamente que as vacinas têm muito mais benefícios do que riscos. Do que riscos, então tem que vacinar. Vacinar. Porque vamos lembrar aqui, o sarampo é uma doença gravíssima, ela pode levar à morte também, né? Além de grave, ela tem, primeiro, ela é de altíssimo poder de transmissão. É um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito grande. A pessoa começa a transmitir mesmo antes de ter qualquer sintoma. Não tem nem febre, nem nada. Nem sabe que está. Nem sabe, já está transmitindo. E aí essa questão até que você falou, né, da Oktober, não só Oktober, né, o Estado agora tem várias festas grandes. Exatamente. E que muitas pessoas do estado de São Paulo, que é onde 97% dos casos estão tendo nesse ano, acabam vindo e muitas vão estar se deslocando sem estar sabendo. Essas festas são aglomerações, né? Todas. Né? Perfeito. O vírus se transmite assim como a gripe, doutor? Pelas vias aéreas, né? Então, por isso que ele tem um grande poder de transmissão. Né? Mais que a gripe, até mais do que a gripe, porque ele tem a gripe ainda precisa de uma proximidade maior de transmissão do que o sarampo. Nesses casos, doutor, como a gente fala da etiqueta da gripe, lavar a mão, né? Quando for espirrar no braço. Nesses casos de aglomerações não vai adiantar muito, né? Até porque o pessoal vai para a festa, beija na boca, vamos lembrar disso. Sem dúvida. Essas festas deixam, e porque o vírus ainda está circulando, apesar das campanhas agora de vacina, de se estar tentando compensar essa cobertura, mas esse vírus ainda vai circular por alguns meses. E esse mês de outubro, então, aqui para Blumenau e para Santa Catarina, é um mês E doutor, a partir do momento que é feita a vacinação, quanto tempo para ela ter efeito e proteger a pessoa? Em torno de umas 2 semanas. Né? Então, de 10 a 14 dias é um tempo para formar os anticorpos para estar protegido. Mas aí quem achar, então nem vou tomar porque não vai adiantar, tem que tomar. É melhor tomar. Melhor tomar. Tá certo. Na dúvida, tomar. Tem pergunta no nosso WhatsApp da nossa audiência, doutor, olha lá, Jaque mandou. Minha filha tem 1 ano e 5 meses e recentemente tomou a vacina dos 15 meses. Ela precisa tomar novamente a vacina do sarampo? Não, se ela já tomou dos 15 meses, ela já tomou as 2 doses, né? Porque tem uma, que agora é a partir dos 6 meses, mas era 12 e 15 meses. Então, se ela já tomou de 15 meses, ela já tem as 2 doses. Tendo as 2 doses, ela já está protegida. Certo. Sintomas, doutor, o que a gente deve ficar atento? Como você disse, já está transmitindo antes de aparecerem os sintomas, questão da né? transmissão, mas quando? Dos sintomas é importante. A febre, normalmente começa com febre, costuma ser febre alta. Pode ter algumas lesões na parte interna da boca, dificilmente isso é percebido. Tá? E depois, o que marca muito, né, é a questão respiratória, costuma ter um quadro de coriza, de corrimento nasal, conjuntivite, isso quase sempre está presente. Certo? Pode ter uma tosse seca, irritativa. E aquelas manchas, né? O que mais caracteriza são aquelas manchas que podem ocupar todo o corpo. Até então a gente ia achar que era uma gripe, né?
No início pode até se pensar que é uma gripe com uma conjuntivite associada, né? Eu quero falar das consequências do sarampo, doutor, mas vamos fazer o seguinte, a gente está enfrentando uma luta aí que já era praticamente vencida, né, contra o sarampo. Nos últimos anos, o aumento de casos, como eu falei aqui, tem assustado as autoridades em saúde e hoje começou a campanha de vacinação contra a doença. Então, vamos fazer o seguinte, vamos assistir uma matéria para você ficar alerta. Já já eu volto com o doutor aqui para a gente conversar. Doença que estava erradicada voltou a preocupar. Surtos de sarampo foram registrados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Amapá e Pará. Santa Catarina registrou até agora 15 casos importados da doença. As ocorrências são um alerta. Tanto quem viaja para essas regiões infectadas, quanto quem recebe esses turistas, precisa se imunizar. Também essas pessoas, seja ligado ao turismo, restaurantes, viagens aéreas, transportes rodoviários, que essas pessoas também sejam vacinadas contra o sarampo. As crianças normalmente se vacinam contra a doença com 1 ano de idade e recebem um reforço com 1 ano e 3 meses. Mas, devido ao surto, uma dose extra foi fornecida para bebês a partir dos 6 meses. O Davi Miguel tem 5 meses de vida. Ainda não pode receber a dose contra o sarampo, mas ela já está agendada para o mês que vem, quando completar meio ano de idade. É muito importante a vacinação contra o sarampo, que vai proteger por toda a vida as crianças e os adultos depois. E mais importante é que não vai transmitir a outras pessoas. Na casa da Maria de Lourdes, todos já se vacinaram, justamente porque ficaram sabendo do chamado para a prevenção. A Nora já deu para os meus netos, né? Eu também já me vacinei, já trouxe meu esposo também, que os maridos são criança, né? Se a gente não cuidar deles. Então lá em casa já está todo mundo vacinado. O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas e até levar à morte. 1 em cada 20 crianças com sarampo desenvolve pneumonia. E gestantes que não tenham sido vacinadas antes da gravidez podem ter parto prematuro. Eu estou conversando aqui com o José Amaral, que é infectologista. Vocês viram, né, gente? Tem que se vacinar. Aliás, aqui o papo acontece enquanto roda a matéria, mas é importante a gente falar também das consequências, né, José Amaral? Porque as complicações são graves. É uma doença que ela consome muito o sistema imunológico, né? Então, na fase aguda, ela pode favorecer outras infecções em cima, isso é um quadro muito importante, né? E o acometimento pulmonar do vírus do sarampo também pode levar uma pneumonite viral, que é o que geralmente leva à morte nessa fase aguda. Certo. Fora complicações até do sistema nervoso central, né, que isso pode também estar acontecendo. Que se a pessoa não morrer pode ter essas consequências, pode ter sequelas. Cegueira é uma delas? Eventualmente até sim. Né? Não é mais comum, mas é possível. Pra gente encerrar e não ter dúvida, gente. Eu não sei se eu tomei, eu não sei se eu tive a doença. Quem que deve se vacinar? A gente está na campanha aí, que são as crianças, né, que devem se vacinar. Depois, em novembro, vai ter os adultos de 20 a 29 anos, né? Mas se a dúvida eu não estou nessa faixa etária, nem crianças, já passei dos 29 também, eu devo vacinar ou não? Se não tem a documentação, até 49 anos tem que vacinar. Até 29 anos tem que ter ao menos 2 doses. A faixa etária que mais está tendo a doença é dos 20 aos 29, porque foram crianças que pegaram quando no calendário era uma dose só. Então nem todos ficaram totalmente protegidos. Então quem tem 20 anos ou está nessa faixa até 29 e tomou uma dose, tem que tomar mais uma. Tá certo. Se não sabe se tomou as 2, toma de novo a vacina. É só ir às salas de vacina aí, que tem a sala de vacinação nos postos de saúde. Todas as unidades de saúde, né, que tem a vacinação de maneira gratuita pelo SUS, né, isso está coberto. Maravilha. José Elias, obrigada por Lembrando só que também cobre para outros, né, cobre também para cachumba e para rubéola essa vacina. É a tríplice, né? É a tríplice. E já tem um aumento de casos também de cachumba em alguns lugares, também pela cobertura vacinal. Então, reforçando a questão, né, de vacinar, né? Se protege contra o sarampo e outras doenças também. Exatamente. José Amaral, obrigada por estar aqui com a gente. Eu espero que vocês comecem a semana aí, cuidando da sua saúde, hein? Não esquece, vai lá.